fazer um esforço, acima de tudo, em facilitar o número de operações que já se podiam revisar, em tornar as aplicações consistentes, para facilitar a aprendizagem dessas mesmas aplicações e, portanto, dar consistência a todo este conjunto de aplicações. Dentro deste sentido, é aqui mencionada uma palavra que se designa de Office Links, e isto não é uma tecnologia, são um conjunto de facilidades que estão disponíveis nestas novas aplicações de intercomunicação, de comunicabilidade entre as várias aplicações. Portanto, nós iremos ver que eu facilmente incluo uma folha de cálculo de processamento de texto, facilmente, e agora tenho uma novidade para vos dar, que é, eu tenho aqui a versão do Access 2.0, que acabou de ser lançada há muito pouco tempo, e viremos, por exemplo, a partir do Access 2.0, eu muito facilmente exporto dados para o Word ou muito facilmente exporto dados para o Excel. Isto tudo está disponível, ou melhor, são estas características todas que fazem com que existam muitas interligações e, portanto, se dê base, no fundo, a esta palavra que aqui está, de Office Links. E, para além disto, portanto, a componente de programação que o Office tem, que é a nova linguagem de programação, designada Visual Basic for Applications, do qual eu vou falar mais tarde, e que também, portanto, vai permitir, no fundo, dar coerência a todo este todo, utilizando as suas várias componentes como ferramentas da construção de uma aplicação. Pronto, o novo Office é composto pelo Word 6.0, que passa da versão 2 para a versão 6 apenas por uma questão de manter o mesmo número de versão na plataforma DOS e na plataforma Macintosh, porque a última versão do DOS a sair foi a 6, a próxima versão do Macintosh do Word a sair será a 6, passa de 5.1 para a 6, e o do Windows, o ambiente Windows passou do 2 para a 6 por esta razão. A aplicação, a nova aplicação também do Excel, 5.0, esse passa do 4 para o 5, o PowerPoint 4.0, e agora também o Access 2.0, que passa da versão 1.1 para a 2.0. Para além disto, é incorporado também uma licença de meio 3.2, ou seja, é uma licença que vai permitir, quando eu adquirir quer o Windows for Groups, fica a licença sendo como necessário, pode-se utilizar por outra circunstância, mas se eu vier a adquirir um sistema de correio eletrónico tipo Mail 3.2, um servidor que corre numa máquina dedicada e, portanto, que tem capacidades de ser o servidor de correio eletrónico, esta licença de mail que aqui é referida serve para depois poder utilizar em simultâneo uma nova, portanto, poder utilizar em simultâneo mais uma estação de trabalho que será um cliente de correio eletrónico. Ok, e irei sentar-me para fazer a demonstração que tinha anunciado então. Eu tenho aqui uma desktop com muitas aplicações e uma delas é esta, que eu vou aqui inicializar. Eu peço desculpa por isto não ser melhor, mas foi o máximo que se conseguiu fazer e, portanto, é pena que vocês não tenham a possibilidade, quer na apresentação, de visualizar todas aquelas cores, quer agora dentro em qualquer uma das aplicações, ver cores, mas eu penso que vai dar, pelo menos, para perceber o que é que eu vou estar a fazer e que opções é que vou estar a utilizar e que, portanto, no fundo, reconhecerem as opções antigas dentro destas novas aplicações. O que eu lancei aqui foi esta barra de ferramentas, que se designa de MAM, porque é Microsoft Office Manager, e tem a seguinte funcionalidade: dá-me a possibilidade de lançar tantas aplicações quanto aquelas que estiverem aqui descritas e, depois de ter lançado, alternar entre as várias aplicações abertas. Portanto, além desta capacidade, eu tenho a possibilidade de adaptar esta minha barra de ferramentas para que ela contenha qualquer uma, mais qualquer uma destas que está aqui referidas, okay? Ou então adicionar uma aplicação a esta barra de ferramentas que não seja da Microsoft e, portanto, não apareça aqui referida, mas tenha, através desta opção, a possibilidade de adicionar à toolbar e, portanto, fazê-la ser parte desta barra de ferramentas que está colocada por defeito, ou sendo a sua melhor localização, neste canto superior direito do ecrã, e assim não vai entrar em conflito com o resto do visual das aplicações. Diga, desculpe. Não é por mim. Ok. Pronto, posso alterar a ordem com que a opção aparece no menu, portanto, isso, com que o icon aparece na barra de ferramentas, não tem novidade. Posso ainda acrescentar ao menu surge a partir deste icon aqui assim ao fundo, mais aplicações também, mas também o menu 11 não será utilizado. Ok. Sairei daqui, mostrando apenas de que, apesar de eu não ter aqui instalado, portanto, aqui tem. O novo Office tem pela primeira vez, dentro da Microsoft, a capacidade de
ter um programa de setup que permite instalar e desinstalar parte ou total das aplicações, de todas as aplicações que são constituídas do Office. Portanto, se eu agora quiser desinstalar uma aplicação ou parte dela, não tenho que apagar os fecheiros, porque posso vir aqui e retirar, dizer que vou, por exemplo, retirar algum componente do Access 2.0. Está a verificar o que é que está instalado. Ok, mais uma vez. Pronto, e agora, a partir daqui, poderia remover os componentes, parte deles, ou remover na totalidade, ou acrescentar novos, caso eles não tivessem sido instalados. Portanto, pretende-se que isto seja uma forma mais rápida, não só mais rápida acima de tudo de desinstalar ou de voltar a instalar qualquer um dos componentes. Para além disto, durante e relativo ao processo de instalação, existe também uma característica que quer a instalação de qualquer uma das aplicações, quer a instalação do Office por completo, porque o Office pode ser resultado, todo o ambiente que eu vou mostrar, posso, no fundo, obtê-lo através da instalação separada de qualquer uma das aplicações. Tem agora a geração de um fecheiro designado de setup.stf, que fica colocado numa diretoria abaixo da aplicação designada de setup e que vai conter as características da instalação. Portanto, se numa empresa com vários postos de trabalho eu quiser replicar a mesma instalação por esses mesmos postos de trabalho e não quiser estar em todas elas a adicionar e a modificar os componentes, eu vou poder executar a instalação usando como parâmetro esse fecheiro setup.stf que vai permitir replicar nas restantes máquinas a mesma instalação feita na máquina em que eu gerei aquele fecheiro. Okay? Portanto, é só uma à parte. Vou sair do setup. E pronto. Para além de todas destas características que estamos a falar, existem estas etiquetas que aparecem aqui na barra de ferramentas e dentro das aplicações e que servem para ajudar as pessoas que estão a migrar, principalmente a migrar do Windows para o Windows, a conseguir identificar estes icons e a conseguir perceber o que é que funcionário é que está por trás ou que aplicação é que está por trás. Eu vou começar por a demonstração do Word, mostrando características mais visíveis, certo? As características mais fáceis de mostrar, mas também aquelas que enchem mais o olho, é um facto. E depois passarei para o Excel e mostro aí a componente que eu acho que foi aquela mais espetacular e aquela que vos vai interessar dentro da área que estão a estudar e dentro da informática de gestão. Acho que é isso, não é que estudam. E depois passarei para o Access, porque me disseram também que, portanto, grande parte das pessoas aqui trabalham em bases de dados e eu, portanto, quero mostrar mais em pormenor o Access. Se por acaso alguma destas componentes estiver a ser analisada superficialmente ou a fundo mais, digam, para eu tentar me perceber. Portanto, a ideia que eu tenho é de que conhecem as aplicações anteriores do Office, não conhecem as novas e provavelmente também não conhecem o Access como base de dados. Portanto, eu vou mostrar no Excel aquilo que é a sua componente de a ferramenta de apoio à gestão e vou mostrar no Access as capacidades de base de dados que eles têm. No Word, as gordas, entre aspas. Ok, vou usar aqui um documento que já está elaborado e vou começar por demonstrar as tais autotools. O Word agora tem várias autotools, a primeira delas designa-se de autotext e isto vai-me permitir chegar aqui e escrever em core, carregar neste botonito aqui, não é este, vou voltar atrás, ok, ao lado, carrego neste botão e automaticamente o símbolo, a palavra é substituída, neste caso por um bitmap. Isto é conseguido graças a esta facilidade que está aqui documentada a partir da opção Edit, que se designa de autotext. Mais devagar. Ok, mais devagar. Carregar na opção. Está certo. Portanto, vou voltar atrás mais uma vez. Eu escrevi em core, aqui, certo? E vim aqui a esta opção, que se chama Insert Autotext, e ele foi automaticamente, agora já não posso fazer mais devagar, porque a máquina foi... portanto, o Word foi automaticamente buscar esta opção aqui de autotext. Eu não posso. Eu peço desculpa, a razão das luzes não estarem mais baixas é porque nós não conseguimos filmar com as luzes mais baixas. Nesse caso eu pedi ao Roque talvez que... Podemos baixar? Pedi ao Roque que fosse lá atrás e vamos baixar só esta parte daqui, por favor.
dúvidas? Mais à frente. Aquele botão mais à frente. Está bom assim, não está? Portanto, mais uma vez, o edit autotext está aqui documentado e, portanto, quando eu introduzir a string em core, ele deve substituir por este bitmap, ou quando eu introduzir esta string designada de encore musical leather add, ele deve substituir por este bitmap também, e este line pick deve dar só uma linha, ok? Este gallery style samples deve dar, isto serve, por exemplo, para nesta situação que eu utilizei, portanto, a substituição automática por um bitmap que é o logotipo da empresa, ou serve para que eu, por exemplo, possa, imaginemos que isto é a morada e o capital social da firma, e eu seleciono esta informação, chego aqui ao autotext, e ele automaticamente seleciona a primeira palavra daquela tabela. Eu vou usar aquela mesma palavra, portanto vou acrescentar mais esta entrada dentro do autotext, faço add, e agora em qualquer altura, em qualquer local que eu escrever receita, ok, aquela tabela aparece, portanto serve para este, dá-nos este tipo de funcionalidade, o facto de existir este autotext. Para além do autotext como ferramenta mais, portanto isto tudo são características simples e básicas dentro do Word, mas que vêm facilitar, no fundo, a produção de documentos e a rapidez com que se produzem. Okay? Eu vou colocar-me aqui nesta linha e vou dizer que este foi o pior AF da... Ok? Portanto, o que viram aqui aparecer foi a substituição automática de palavras. Já não foi porque eu fui ao autotext e carreguei lá, mas ele foi capaz de automaticamente substituir aqui um pior por melhor, AF por ano fiscal, EC por encore, e ainda corrigiu este para se ficou bem escrito. Portanto, isto também está disponível, isto chama-se autocorrect, está disponível nesta entrada, nesta tabela também. Portanto, é uma funcionalidade, eu direi, ela é semelhante, mas tem um propósito diferente, porque enquanto uma é online, a outra tem que ativar, enquanto uma serve para fazer a substituição de, principalmente de bitmaps, esta serve para corrigir erros, ou substituição de abreviaturas. Portanto, eu tenho aqui documentadas todas as palavras que devem ser substituídas por, quer elas sejam abreviaturas, quer elas sejam erros que eu principalmente cometo, e enquanto as abreviaturas eu posso chegar aqui e introduzi-las todas, os meus erros que eu cometo, posso-os acrescentar a esta tabela e depois vê-los ser substituídos automaticamente a partir do spelling. Ou seja, se eu aqui no spelling, que neste momento o dicionário por defeito que está selecionado é o inglês, carregasse neste autocorrect, ou carregar, finalizei, agarro, já estou a substituir muita coisa, close por aqui, e eu agora venho aqui ao autocorrect e vejo que ele acrescentou esta entrada. Portanto, ele viu, ou eu disse ao spelling que queria acrescentar aquela correção daquele erro no autocorrect. Portanto, a partir deste momento, cada vez que eu escrever este, agora vai escrever mal, certo? Portanto, mas o autocorrect tem esta dupla funcionalidade. Crescer, para já, corrigir-me automaticamente os meus erros e ou servir para substituir abreviaturas, e no caso dos erros eu posso ir acrescentando esta lista a partir do spelling e, portanto, não tenho que ser maçado por ter que saber os erros que eu cometo. Ok. Facilidade seguinte é a do auto-select. Também é uma coisa muito simples, mas que tem esta seguinte vantagem. Portanto, eu vou colocar o cursor dentro do meio desta palavra e a partir daqui, para eu formatar esta palavra, não tenho que selecionar por completo porque ele já é capaz de perceber que toda a formatação que eu dever aplicar a seguir diz respeito a esta palavra inteira, certo? Portanto, é uma coisa simples que tem esta aplicabilidade. A outra aplicabilidade é que eu não tenho que começar a selecionar a palavra desde o princípio porque posso começar no meio e a seleção estende-se ao resto, ok? Da palavra. E a outra funcionalidade é que se eu estiver o cursor colocado no meio da tabela, posso usar a opção Format, Auto-Format. Não é esta. Posso usar a opção Format Table
ao table format, e ele é capaz de perceber também que deve aplicar a mesma formatação à tabela inteira. Portanto, o auto-select tem esta aplicabilidade que eu acabei de mostrar. Outra ainda, diz respeito a todo este texto, e é uma coisa que eu, por engano, já demonstrei no princípio, mas vai dizer respeito a todo este documento. Portanto, existe uma opção designada de auto-format, mas para o documento inteiro, que tem a capacidade de ser acionada através desta maneira e fazer a formatação de todo este documento. Durante este processo, eu voltei atrás, vou mostrar o que ele vai substituir. Portanto, para mostrar que mudo de parágrafo, foram introduzidos 2 parágrafos. Isto foi um texto que foi introduzido de uma forma muito fácil. Há aqui um local em baixo onde não existem bullets, existem asteriscos seguidos do resto da frase, e eu quero tornar isto como... Quero mostrar que isto são vários tópicos. E ainda que existe aqui um R entre parênteses curvos que deve ser substituído por o registro de marca registada, ou o símbolo de marca registada, que é um R com uma bolinha. Portanto, carregando no autoformato, assinando no autoformato, ele vai ser capaz de fazer todo este número de modificações no sentido de formatar de uma forma coerente, de uma forma standard o meu documento, e que vai permitir também estas duas funcionalidades. Eu preocupar com o meu texto na altura em que estou a escrevê-lo e no final formatá-lo usando o autoformato. Eu posso ainda vir escolher o estilo que quero aplicar dentro destes vários estilos existentes. Ok? Portanto, se eu quiser aplicar outro estilo que não aquele que usei, posso vir aqui escolher. Ou ainda criar um novo, acrescentando através desta opção. Portanto, no fundo estou a criar um novo template, mas é um template que é usado para o autoformato daquela maneira. Certo? Portanto, isto resume a característica do autoformato e resume também as características básicas do Word. Eu vou agora acionar o Excel, irei passar o Excel. E aqui no Excel irei explicar a razão pela qual, portanto, irei explicar várias funcionalidades respeitantes à componente que faz com que o Excel seja uma boa ferramenta, ou seja, uma ferramenta de apoio à decisão. E para explicar esta funcionalidade, é necessário dizer primeiro que quer o Word, quer o Excel utilizam uma nova aplicação, portanto, uma nova aplicação que é comum ao Office e que vem quer com o Word, quer com o Excel separadamente, que se chama de MS Query. Ora, o MS Query é uma aplicação que substitui nesta nova versão do Excel o que mais é, mas como eu digo em simultâneo, vai estar disponível quer para o Word, quer para o Excel, e tem a capacidade de dar ao Word e ao Excel a capacidade de usar o ODBC para chegar a um conjunto sem número de formatos de base de dados. Portanto, o que é isto? Isto, no fundo, resume-se a duas coisas. Eu vou ter a capacidade, a partir do Word, de ir buscar moradas, ou de ir aceder a um fecheiro de clientes que reside numa base de dados tipo Oracle, SQL Server, Informix, RDB, e todas aquelas que praticamente se possam lembrar, porque todos os sistemas que estão de base de dados estão, neste momento, habilitados para serem acedidos via ODBC. E é este mesmo ODBC que está disponível no Access também. Portanto, este ODBC é uma API que o Windows agora tem, que vai vir por defeito nas novas versões dos sistemas operativos, que são o Kali e o Chicago, e que vai fazer com que qualquer aplicação que seja capaz de usar o ODBC vá, via este, conseguir ir buscar informação a qualquer base de dados, ou a qualquer sistema de gestão de base de dados, independentemente se ele está colocado num sistema Unix, num NT, num servidor da Novell. Portanto, nós já somos capazes hoje em dia de aceder com o Word ao fecheiro de clientes numa qualquer base de dados e com o Excel de usar um conjunto de funcionalidades que eu irei demonstrar a seguir. Mas antes de lá chegar, eu vou aqui construir um mapa que demonstra algumas facilidades que este novo Excel também tem, e uma delas é esta que eu vou usar a seguir e que se chama Customer Lists. O Customer Lists é a possibilidade que o Excel me dá de definir uma lista de países, de qualquer coisa que se possam lembrar, e usá-la a partir daí desta forma. Eu introduzi, neste caso, o primeiro elemento, mas podia ser o segundo, e vou replicar para baixo, já deve ter passado Portugal outra vez. Portanto, esta minha lista tem até a Inglaterra. Através do autofill, eu consigo fazer com que o autofill, porque a lista de países está definida no Customer Lists, replicar os vários países que eu aqui tenho.
Portanto, isto está documentado em Tools, Options, Customer Lists, e, portanto, eu posso acrescentar qualquer lista, qualquer sequência lógica de valores para mim, quer sejam eles numéricos ou strings, posso acrescentá-la aqui e usá-la desta maneira. Primeiro, replicando-a através do autofill, o autofill vai usá-la, e de uma outra forma que eu irei demonstrar mais à frente, que é ser relevante durante o processo de ordenação. Portanto, eu vou ser capaz de ordenar uma listagem em que sejam referidos países pela ordem em que eles aparecem geograficamente e não pela ordem alfabética. Portanto, é esta vantagem imediata que ele me dá. Portanto, vou usar, primeiro, construir um mapa, vou usar uma outra Customer List, ok, aqui, até aqui chega. Portanto, repliquei os outros dois elementos desta lista, vou pôr aqui valores, isto destina-se apenas ao facto de eu demonstrar uma coisa a seguir. Não. Ok, fill séries. E agora, isto é só para meter valores aqui dentro, para construir um fill séries também. Estas séries não. Estas não. Construir um gráfico. Ok. Portanto, vou construir um gráfico. O gráfico Wizard vocês já o conheciam na versão 4, portanto não vale a pena aqui estar a perder tempo nos seus vários passos. Ele vai buscar um gráfico por defeito e gera-o do princípio ao fim. Eu tinha a capacidade de uma coisa que foi demonstrada dentro daquela primeira apresentação, se eu me tivesse esquecido, que não foi o caso, de uma série de valores para este mesmo gráfico, eu agora podia fazer assim e deixá-la aqui. E ele funciona, quer eu tenha esquecido, quer não, ok? Portanto, ponho cá a nova série de valores no gráfico de qualquer das maneiras. E agora vou pôr o Excel e o Word lado a lado e vou usar uma facilidade designada de drag and drop entre aplicações que me vai permitir passar um mapa do Excel, um gráfico do Excel ou qualquer mapa do Excel, qualquer objeto do Excel, desta maneira entre o Excel e o Word. Portanto, peguei no gráfico deste lado, largo deste lado, ok? E coloquei-o cá automaticamente. Para que isto seja trabalhado de uma forma mais fácil, só me falta inserir uma frame à volta deste objeto, para que eu agora o possa colocar em qualquer local. Perdão, tenho que selecionar primeiro. Selecionei e agora vamos arrastar para cima. Por exemplo, aqui. E diga. Em termos de ocupação do espaço em disco... Quanto é que ocupa? Não é ocupar mais ou menos, fazer um simples copy-paste. Em espaço em disco não ocupa nada, não é? Não, depois ao fim da gravação... O que vai ocupar é em termos de memória RAM, portanto vai nesta operação... Ao fim, este é um objeto embebido dentro do processo de Word, portanto ocupa aquilo que é um fecheiro normal embebido. O que há de novo é o processo de transferência. É no mesmo fazer um certified? Exato. Portanto, o que há de novo é o processo de transferência de informação. Lá está. Isto já era possível ser feito, não era tão fácil. Sim. Pronto, mas a ocupação de espaço, em termos depois da integração do grupo de cheios, terá de ser a mesma. Sim. Portanto, eu não tinha posto uma frame, agora vou pôr uma frame. Podia inclusive dizer que nada devia ser escrito ao lado, nem do lado esquerdo nem do lado direito da frame, ou dizer exatamente quais eram as distâncias em que devia ser aceito. Se eu quisesse mudar a formatação do frame e não ter nada de um lado nem do outro, portanto, nada de um lado nem do outro do mapa, usar esta opção. Pronto. Cheguei ao Word para mostrar isto, por exemplo, esta facilidade de drag and drop entre o Word e o Excel, e é uma facilidade que não está só disponível entre o Word e o Excel, está entre o PowerPoint e o Word também. Vou sair do Word, não salvo, não vale a pena, vou voltar ao Excel, e no Excel vou mostrar, primeiro, uma facilidade que será bastante útil. Primeiro, tenho que explicar uma coisa, que este é o novo conceito de workbook que o Excel tem. Portanto, neste momento o Excel, por defeito, gera fecheiros de workbook. Porque o Excel 4 gerava apenas folhas de cálculo, certo? Neste momento, este é o novo conceito e eu manipulo entre as várias folhas, selecionando estas etiquetas cá em baixo que se vê, dá para perceber, exatamente. Posso, inclusive, afetar várias folhas em simultâneo da mesma ação. Se eu selecionar esta folha e esta, estão as duas selecionadas, e vier aqui escrever qualquer coisa, ou formatar uma coisa qualquer, neste momento
na folha 3 e na folha 2, no mesmo local, foram feitas duas coisas. Portanto, em qualquer situação que eu queira afetar várias coisas em simultâneo, seleciono-as e faço a ação que ele afeta. Ok. Portanto, eu agora vou mostrar uma facilidade que está, acima de tudo, disponível, que é vantajosa, no meu ponto de vista, acima de tudo, para as pessoas que não têm a tal capacidade, ou porque o seu sistema é complicado demais, é proprietário demais e não tem ainda, não há neste momento definido um driver DBC, e quando eu digo proprietário demais, tem que ser mesmo proprietário, porque qualquer base de dados que esteja no mundo Unix, neste momento, existe um driver DBC. E, portanto, se não houver essa capacidade de chegar lá à base de dados que está nesse sistema proprietário, ou se mesmo que nesse sistema proprietário não existe uma base de dados, existe uma outra qualquer forma de gerir dados, geralmente esses sistemas fazem uma coisa, que é a exportação de ficheiros em ASCII. Certo? Essa exportação de ficheiros em ASCII que vem desse sistema, geralmente também não vem, ou muitas das vezes não vem feito, esse ficheiro não vem, em que cada um dos campos não vem separado, não existe um separador entre os vários campos desse mesmo ficheiro. Então, o que existe é um ficheiro que eu vou demonstrar a seguir. Vou abrir um ficheiro que está... Está aqui, que é um ficheiro de texto, ASCII. E quando eu digo que vou abrir este ficheiro de texto ASCII, já vou, portanto, irei mostrar a sua estrutura e depois iremos perceber também que automaticamente vai ser acionado este wizard, certo? Automaticamente foi assinado este wizard. E agora, aqui dentro, posso ver a estrutura daquele ficheiro. Portanto, é um ficheiro que tem várias colunas e nessas várias colunas não existe separador nenhum entre essas mesmas colunas. Porque não existe este separador, eu estou-vos a mostrar isto porque é uma característica do Excel 5 que não estava disponível no Excel 4 e que estava disponível esta facilidade no Excel 4 através do data parse. O data parse era uma coisa muito complicada que eu tinha que linha a linha, campo a campo, dizer como é que este mapa devia ser importado para dentro da minha folha de cálculo, fazendo com que cada uma destas colunas coubesse, cada uma destas colunas que eu vejo aqui no mapa, coubesse exatamente dentro de uma coluna do Excel. Certo? Portanto, o data parse exigia-me que campo a campo, linha a linha, fosse decidir como é que ele devia importar. Neste momento existe este wizard que, nesta primeira altura, permite-me dizer se eu quero importar a partir da primeira linha, se a partir da segunda, se o ficheiro vem delimitado ou não, na realidade não eu quero comprimento fixo, qual era o tipo de origem do ficheiro, passo ao passo seguinte. Nesta altura vai-me permitir confirmar ou adicionar mais colunas a este ficheiro. Aqui, nesta zona, os dados da cidade estendem-se até à coluna do Estado e por este facto eu tenho que criar aqui uma nova coluna, ou teria que apagar uma outra, e a facilidade é esta, certo? Dar um double click na zona. Posso percorrer quer verticalmente, quer horizontalmente o meu ficheiro, para verificar se está tudo bem. Neste passo, há aquilo que tenho a dizer, está tudo bem, passo ao passo seguinte, que estará em dizer que o que é que dado, ou melhor, que esta coluna, que formato é que vai ganhar, que tipo de dado é que vai ser dentro do meu mapa de Excel. Portanto, eu aqui vou dizer que isto é texto, porque um número menos qualquer coisa deve ser com certeza um texto. Aqui há de ser uma data, com o formato do ano, mês, dia. Aqui é texto, texto, texto. Mais para a frente, portanto, ele, all semi-general, vai importar como texto. E cheguei ao fim. Quando cheguei ao fim, lá está a diferença entre correr o data parse e não correr o data parse. Eu, neste momento, cada coluna daquele texto, cada coluna daquele mapa foi criada dentro do Excel e constitui só uma coluna. E o processo foi este. Portanto, quem conhecesse o data parse do Excel 4, agora reconhece a super vantagem de utilizar esta opção. Ok, deste tipo das colunas, mas isto também não é vantagem, não é novidade. E temos a nossa listagem. Agora, eu vou apagar estas 3 colunas aqui. Todas as funcionalidades que eu vou mostrar a seguir no Excel dizem respeito à tal capacidade que o Excel tem de ser agora utilizado como ferramenta de apoio à gestão, e nesse caso acho que será especialmente útil daqui para o futuro, porque todos estes comandos que sugerem que aparecem a partir do menu Data foram revistos. Revistos da seguinte maneira. Por exemplo, o Excel agora passa a entender o conceito de tabela e não de base de dados. Porquê? Porque ele anteriormente só conseguia trabalhar uma tabela de cada vez, então a tabela era a base de dados dele, certo? E eu agora posso trabalhar várias tabelas em simultâneo, porque em qualquer circunstância não é necessário neste momento definir o set database range, ou seja, dizer qual é a tabela que eu vou trabalhar. Portanto, eu estou colocado dentro do ficheiro, ou imediatamente ao lado, ou por outra, estou colocado dentro da tabela ou imediatamente ao lado e faço tools, data, e neste caso sorte, e ele foi capaz de perceber qual era a tabela
Ok? Ela continua por aqui abaixo. E dentro da tabela foi capaz de perceber quais eram os headers da tabela, portanto, qual é o nome das colunas. Eu sou capaz de dizer agora aqui que devo ordenar por customer e pronto, se eu agora aqui tivesse esta lista de países, de estados, fosse o meu Portugal, Espanha, França e por aí fora, eu podia vir aqui às options e dizer que ele devia ordenar por esta ordem, Portugal, Espanha, França e por aí fora, e não por esta ordem, e não pela ordem alfabética que, ascendente ou descendente, que era aquilo que era a única coisa que ele seria capaz de gerar. Portanto, a primeira coisa que eu queria que percebessem é que o Customer List serve nestas duas opções, mas, independentemente de existir o Customer List ou não, todos os comandos da opção Data foram revistos no sentido de facilitar o trabalho. Ok, pronto, eu ordenar por isto não faz sentido. Não faz sentido. Eu ia dizer, portanto, mais ou menos 10 minutos mais para falar. Só? Sim. Já tínhamos escutado mais antes. Ok, então, vamos lá ver. Então, mais coisas. O Data Filter, Autofilter, permite colocar aqui filtros que me vão permitir ordenar os dados desta maneira, mas vou já passar para a funcionalidade última. Portanto, eu queria dizer apenas mais coisas. Portanto, eu tenho a capacidade via o DBC, da tal camada, aquela API que o Windows agora permite, de ir buscar dados a uma fonte de género de dados via o MS Query. Eu neste momento vou, a partir desta folha nova, vou buscar dados que existem neste momento no formato DBase, e neste momento estão no formato DBase, como vou lá buscá-los ao formato DBase, porque eu não sou capaz de buscar, não tenho aqui nenhum servidor de base de dados. E aquilo que eu queria que percebessem é o número de camadas que estão envolvidas e como é que elas são executadas. Portanto, o Excel, eu vou aqui fazer duas coisas. Vou utilizar o expoente máximo do Excel, que é uma facilidade designada de Pivot Table, e ao mesmo tempo vou usar o MS Query para ir buscar dados que estão no formato do DBase, e portanto vou estar a usar a funcionalidade do Pivot Table sem ter os dados gravados no Excel, certo? Portanto, para isso vou correr o Pivot Table, que em termos básicos o que faz é pegar numa tabela ou numa lista de valores e permitir consolidá-la no mapa deste género que aqui está em baixo. Mas vou fazer isto para dados que estão numa fonte externa de dados e não em dados que estão no Excel. Opção seguinte. Vou buscar os dados. E ele vai me focar no MS Query. Eu vou usar um query já gravado aqui. Este. Não tenho tempo para demonstrar como é que se usa MS Query, é pena. E o que ele está a fazer é, neste fecheiro, que se chamava vendas.qry, tem as definições de o número de tabelas envolvidas no query, o número de campos de cada tabela que estão envolvidos no query, os links, portanto, os campos que servem de ligação entre as várias tabelas, o local das tabelas, todas têm este fecheiro, do MS Query tem gravado aqui uma instrução em SQL, certo? Que ele é capaz de gerar automaticamente, portanto, de uma forma gráfica. Portanto, se eu quisesse vir aqui e dizer que agora queria ver também o frete, que é um valor numérico, e colocar o frete aqui em baixo, certo? Portanto, o valor do frete, o valor do transporte da mercadoria, vou colocá-lo aqui, e ele automaticamente foi a este statement em SQL e acrescentar aqui esta palavra. Portanto, SQL, eu acho que todos sabem o que é, escusado de se falar, explicar o que é. O SQL é uma linguagem standard de query base de dados, portanto serve para extrair dados de uma base de dados. Tem muitas potencialidades, não é uma forma proprietária de fazer as coisas, enfim, tem muitas vantagens. Ok. Portanto, o MS Query constrói o query graficamente, assim como o Access constrói queries graficamente. Eu vou retirar daqui esta coluna, vou voltar ao Excel, saindo do MS Query. O Excel detecta que já tem dados, vou passar ao passo seguinte. Se este processo estivesse a ser repartido por duas máquinas, ou seja, se eu estivesse a pedir os dados a um oráculo, todo o processo de extração de dados não era feito pela administração Windows, era feito pela máquina Oracle, que recebia o código SQL e dava a resposta. Este mapa, eu vou colocar aqui a informação, não vou explicar agora porque é que faço desta maneira, vou explicar no final porquê. Portanto, coloquei, isto tem várias secções, tem 4, eu vou colocar o dado da companhia, o nome da companhia na row, na linha, a região, o país, ok?
região do país e a cidade na página, o order amount, que é o valor que vai ser somado na data, que é aquilo que vai ser consolidado, e a data, portanto, o valor da encomenda dentro da coluna. Passo seguinte. E, ok, vou gerar aqui o meu pivot table. Pronto, o que é que ele fez? E vou diminuir isto. Ele criou um mapa que dá mais ou menos para perceber que é extremamente extenso. Portanto, isto é uma espécie como se fosse um cross-tab. É extenso, cresce para a direita, porque ele está, em cada uma destas colunas, ele foi colocar uma ocorrência de uma data de vendas. Uma ocorrência da data de vendas. Então, eu no pivot table, agora são as facilidades internas do pivot table que eu quero mostrar, certo? Portanto, eu tenho aqui diversas secções, cada uma delas tem um propósito diferente, e neste caso, a coluna tem a capacidade, no caso de ser uma data, de ser agrupada, por exemplo, por meses. E então, a todas aquelas datas que ele gerou e dispôs naquelas colunas, ele foi colocar agora, consolidar o mapa, modificar o mapa e apresenta os meses. Dá-me a capacidade agora, a partir daqui, de eu dizer que quero ver só dados só do país, só da América. E ele automaticamente refaz toda esta lista, toda esta tabela, continua por aqui abaixo e só mostra os valores, só mostra as vendas das companhias que estão nos Estados Unidos. Portanto, isto é um query que é executado, ou melhor, estes dados são o resultado do processamento de um query. Mais coisas. Se eu quiser saber as vendas por país e não por companhia, eu passo da companhia para cima, passo o país para baixo, ok? E só tenho as vendas dos países. Isto vai fazer com que, para um grande número de reportes que anteriormente eram necessários ser realizados com uma linguagem qualquer de programação, eu vou poder utilizar agora o Excel via mais o MS Query mais o ODBC para tratar um query, dar um query ao utilizador em vez de dar 5 ou 6 reportes que ele vai executar para tirar 4 ou 5 valores. Certo? Portanto, eu posso enquanto um query anteriormente me serviria para, sobre uma perspectiva, sob a perspectiva dos países, eu dava uma listagem, sob a perspectiva das companhias dava outra listagem, sob a perspectiva ordenada por data dava outra, quer dizer, eu tinha que criar em linguagem de programação tantos reportes quantos as formas diferentes de ver um query. Eu agora vou ter a capacidade de dar um query ao utilizador e dar-lhe esta possibilidade de graficamente tratar esta informação. Vou sair do Excel só mais 5 minutos para mostrar o Access, ok? E depois o vídeo. Não, Não é possível mostrar o Access ainda. Penso que vamos estender um pouco mais a hora. Parece que há aqui muitos fãs do Paradox. A gente depois no fim do jantar, vimos todos também para aqui. Não, vai jantar, Vou-lhes mostrar o ODBC. Portanto, o ODBC tem duas componentes, isto para ficarem mais dentro do assunto, e depois o ODBC tem duas componentes, tem uma que é o gestor de drivers e tem outra que é os drivers, propriamente ditos. Então o que é que se passa? Eu, a partir do Access, imaginemos que eu estou a dialogar, portanto, enquanto o Word e o Excel servem como ferramentas de extrair dados via MS Query, extrair dados de uma base de dados externa, o Access vai ter a capacidade não só de extrair, mas de atualizar os dados que estão gravados nessa base de dados externa. Portanto, isto eu sei que o Paradox não faz. O Paradox é da Borland, certo? O Paradox, não, o 4.5, o mais recente, não interessa. A Borland está a tentar impor uma coisa que se chama IDAPI e que pretende fazer exatamente a mesma coisa que o ODBC faz. Só que o IDAPI ainda não existe, o ODBC já existe, o IDAPI, portanto, não existe. Ou melhor, o ODBC já é resultado de um acordo entre os 40 e tal construtores de base de dados, certo? Portanto, eu com o Access posso fazer uma aplicação que vai atualizar dados dentro do SQL Server, mas eu não estou a fazer importações e exportações de dados existentes no SQL Server, ou no Oracle, ou no Informix, ou qualquer outra coisa. Eu estou permanentemente a gravar todos os registros no Oracle, no SQL Server, por aí fora, porque eu tenho esta camada, esta API do Windows, que me permite fazer um conjunto de descodificações. Portanto, e aí entra o ODBC com as suas duas componentes.
O gestor de drivers vai dialogar, portanto, o Access vai dialogar. Vamos ver um processo, um caso simples. O submeter um statement SQL, num select, ao servidor Oracle. O Access vai passar o statement SQL ao gestor de drivers do ODBC, que, por sua vez, escolhe o driver do Oracle, que há de estar, não está nesta lista porque eu não instalei, certo? Estaria nesta lista, são os drivers instalados que eu tenho nesta máquina. Portanto, o Access passa ao statement SQL aos gestor de drivers, o gestor de drivers escolhe o driver do Oracle, o driver do Oracle pega no statement SQL, que não é standard, certo? O statement que o Access gera, os statements SQL que o Access gera não são standard, pega no statement SQL, formata-os da forma como o Oracle o entende, dá ao Oracle, o Oracle, por sua vez, interpreta o statement, processa a informação, devolve-lhe o número de registros e aqui devolve-lhe o número de registros encontrados, não lhe devolve a tabela inteira para ele processar, certo? É uma diferença completamente abismal entre a solução de base de dados, qualquer solução de base de dados que funcione em rede sem servidores de base de dados e soluções de base de dados com duas componentes, uma componente front-end e uma componente back-end. São coisas completamente diferentes porque, enquanto se eu estiver a trabalhar em Clipper numa rede, ou em Paradox numa rede, ou em Access sozinho numa rede, enquanto eu, se quiser fazer um processamento de duas tabelas que estão no server, ao querer fazê-lo, ele tem que me fornecer essas duas tabelas, em vez de duas tabelas pela rede, e são processadas na minha estação de trabalho, e só aí é que são processadas. Numa solução cliente-servidor, em que o ODBC serve como descodificação universal, certo? No sentido e noutro, eu passo o statement SQL, ele processa esse mesmo statement e devolve-me os registros encontrados. Portanto, se a base de dados, se a tabela tiver 10 mil registros e eu quiser encontrar 100, não vêm os 10 mil, mas vêm só os 100. É esta a diferença. Certo? Portanto, isto são as duas componentes, gestor de drivers e vários drivers. Vou fechar. Vou dentro. Portanto, este icon do ODBC está no Control Panel, ou seja, é um recurso disponível para qualquer aplicação que seja capaz de utilizá-lo. Neste momento, o Word, o Excel, o PowerPoint, o Word, o Excel, o Access, o Visual Basic e o Visual C++, versão 1.5, podem usar o ODBC para, portanto, construir front-ends ou serem ferramentas de consulta de uma base de dados externa, tipo aquelas todas que eu referi há bocado. Vou dentro do Access outra vez e, portanto, eu acho que as gordas do Access já vocês as conhecem. Portanto, mete tudo dentro de um único fecheiro, quer tabelas, quer queries, quer forms, quer reports, quer coding, Access Basic, tudo está dentro de um único fecheiro, com vantagens e desvantagens inerentes a esse processo, em grandes volumes de informação, mas ao mesmo tempo aqui há uma certa, não digo sorte, mas sabedoria da Microsoft em pôr tudo dentro do mesmo único fecheiro. Porquê? Porque para o utilizador final é extremamente cómodo. Ao transportar o seu nwin.mdb para outra máquina, leva toda a programação atrás, levam todas as tabelas e toda a programação atrás. E ao mesmo tempo, se o utilizador com certeza tem muitos dados ou trabalha esses dados em rede, se ele tem muitos dados e trabalha na máquina local, então este continua a ser o processo mais eficaz de gerir toda aquela informação, porque é o que faz o Oracle na versão mais potente. Aliás, não é mais potente ou não é mais fraca, ele faz isso mesmo. Põe todas as tabelas num único fecheiro. Isto para o sistema operativo, isto porquê? Porque ele gera melhor aquela área de disco do que o sistema operativo faria. Portanto, ele não tem que conseguir interiorizar as tabelas, não é o sistema operativo que lhe vai fornecer as tabelas, é ele que vai ali dentro daquele fecheiro as tabelas. Pronto. Portanto, depois de falar nesta problemática das tabelas e de facto estar dentro do único fecheiro, em grandes volumes de informação, isto não é problema porque eu não devo utilizar o Access nessa situação, certo? Sozinho. Devo utilizar o Access juntamente com outros sistemas que estão de base de dados. Mais à frente, o que é que distingue o Access, salvo erro, do Paradox? É a capacidade de, depois de eu ter definido as tabelas, portanto, isto são as tabelas que estão aqui desenhadas, tem a estrutura de tabelas atrás, a tabela de categorias, como o Paradox também contempla, tem bitmaps, tem fecheiros tipo, tem campos tipo data, tem fecheiros tipo, campos tipo picture, portanto, são fecheiros campos olé, tem variedíssimos campos, aí não há diferença nenhuma. A principal diferença é que eu, depois de ter criado as tabelas, vou fazer uma coisa que é definir a relação entre as tabelas. Ok? Depois de criar as tabelas, eu estou a fazer entender, certo? Isto que eu estou a dizer é entendível, é perceptível para vós. Ou vale a pena continuar? Pronto. Depois de criar as tabelas, eu vou estabelecer as relações entre elas. Ou seja, o motor de base de dados, neste caso o Jet Engine, que é o motor de base de dados do Access, vai olhar para os links entre as tabelas
e vai usá-los a partir daí. Como? Portanto, para além de eu estabelecer os links entre as tabelas de uma forma, desta maneira, ok, delete a relationship, portanto, eu vou estabelecer a relação entre a tabela customers e a tabela orders, portanto, entre a tabela clientes e a tabela faturas, através do campo de cliente, normal. É assim que eu estabeleço e digo-lhe assim, agora, ao ativar esta propriedade. Eu acho que isto paradoxo ainda não faz, mas se quiser corrijam. Se, ao ativar esta primeira propriedade, digo que não posso pagar clientes se houver faturas desse mesmo cliente, nem posso inserir faturas se não usar um código de cliente que existe na tabela clientes. Portanto, este Enforce Referential Integrity faz aquilo que o nome indica. É o garante da integridade referencial da base de dados. Certo? Agora, isto já o Access 1.1 fazia. O que o Access 2.0 faz é ter a capacidade de usar uma coisa designada de Cascade Delete e Cascade Update, que são, quando eu apagar um cliente, ele vai a todas as faturas apagar os correspondentes. Quando eu apagar um cliente da tabela clientes, ele vai automaticamente e sem programação adicional, sem qualquer programação adicional, apagar as faturas dele, certo? As faturas correspondentes. E então, ok, eu crio esta ligação, vou ver qual é a relação entre a tabela orders e o order detalhe, portanto, entre a tabela faturas e o detalhe de fatura. Outra coisa que está aqui indicada é que a relação é de um para N. Vê-se bem? Vê-se. Portanto, também já foi dito que a relação é de um para N, certo? Portanto, tudo isto são coisas que aceleram imenso o processo de criação de uma base de dados, certo? Porque eu vou poder contar com estes pressupostos logo à cabeça. Vou ver como é que está esta relação. Está com o Cascade Unidade aqui também. E então, para demonstrar que isto funciona, mesmo do modo interativo, eu vou abrir a tabela Customers, Open. Quem é que me diz se o Paradox faz isto? Faz? O Cascade Delete e o Cascade Update faz? Eu não sabia. Diga, desculpa. Faz qualquer dessas coisas. Então estou aqui a estar novidade nenhuma. Mas o ODBC não utiliza. Ok. Bom, então se já faz isto, escuso mostrar. Portanto, eu agora apagava aqui uma linha. Eu vou ordenar isto por número de cliente. Ao apagar este cliente aqui, todos estes aqui vão ser apagados. Portanto, eu não apaguei só o registro, mas apaguei este aqui também. Todos estes foram apagados. Mais coisas. Bom, eu tenho novos tipos de queries. Também o processo de construção de queries, o interface para construir queries. Estou desconfiado, então, que o Paradox também é quase igual. É capaz de ser quase igual. O processo de construção de queries é desta forma. Eu ponho aqui dentro as tabelas. Customers mais orders. Ok? E elas já me aparecem automaticamente relacionadas, por este facto. Quando eu digo que quero ver o número da companhia e o nome da companhia no query, e eu ao dizer que quero também ver os campos da tabela orders, vou buscar o order date e o frete, que é o valor do despacho da fatura. Automaticamente o meu resultado já vai ser o código SQL foi gerado por trás, foi processado e, portanto, o resultado é disponibilizado desta forma. Mais coisas. Se eu quiser agrupar, portanto, utilizar a cláusula do grupo by do SQL, basta chegar aqui ao frete e dizer que vou somar o frete. Neste caso, vou somar o frete por data de fatura. Portanto, se eu retirar automaticamente o data de fatura daqui, ele vai fazer o grupo by por número de cliente e nome da companhia e depois vai apresentar-me o somatório. Neste caso, perdão, ainda não escolhi o somatório aqui. Vou passar aqui outra vez. Sum. Pronto. Desta maneira, eu vou obter as vendas por cliente. Certo? O processo de construir queries do Access é de uma forma muito simples e fácil. Eu agora tinha muito mais coisas para dizer acerca do Access, mas se calhar não posso continuar. É melhor não continuar. Já agora. É que eu tenho um vídeo para mostrar ainda que fala sobre o que é que vai ser o Microsoft at Work. De maneira que... Eu penso que iríamos agora fazer
penso que há pessoas que têm perguntas para fazer. Íamos fazer essas Portanto, primeiro perguntas, responde às perguntas, depois responder na o vídeo medida do e possível. Se calhar também algumas das perguntas que vão fazer vai ser sobre as novas características. Sobre Ok. as novas Portanto, procedemos assim. Primeiro as perguntas e as respostas, Sim, eu penso que sim. depois o vídeo e acabarei. Sim. Ok. Faz favor. Sim, Agora- faz favor. O acesso no bloco 0 e o bloco 1 tinham uma gestão de segurança das bases de dados perfeitamente maquiavélica, cheia de bugs, chatíssima. Foi melhorado. Foi. Duas maneiras. Primeiro, o interface foi melhorado, porque vai poder definir, atribuir permissões para todos aqueles objetos, não um a um, mas sim todos de uma vez. Portanto, se está a referir como... Essa era uma dificuldade. Portanto, eu agora vou poder atribuir permissões para um conjunto de objetos de uma vez só. Certo? Portanto, um conjunto de tabelas, um conjunto de queries, um conjunto de formas e por aí fora. Mais coisas. Eu não tinha informação que tem bugs na segurança. O que havia era a necessidade de fazer duas coisas para implementar o sistema de segurança. Primeiro, mudar o sistema MDA por defeito. Portanto, criar um novo sistema MDA. Criar um novo share que contém a segurança. E depois, ir dentro de uma base de dados e automaticamente passar todas as seguranças, atribuir o owner, de outra maneira mais fácil, por defeito, todos os objetos dentro da base de dados, todas as tabelas, formas, queries por aí fora, eram de um dono, o admin. E eu tinha que, para tornar a base de dados segura, fazer essas duas coisas. Mudar o sistema MDA, criar um novo, e criar outro dono para os meus objetos da base de dados. Arranjar um admin 2, ou um admin 3, ou uma coisa qualquer. E, portanto, e ao mesmo tempo retirar o admin do grupo admins. Certo? Portanto, como eu atribuo permissões por grupo, eu tenho um grupo designado de admins, já agora. Eu tenho grupos, certo? Cancel, não é isto que eu quero dizer. Close. Eu posso atribuir permissões a grupos, portanto, eu posso atribuir um conjunto de permissões a grupos e depois criar dois grupos, um de administradores e um de utilizadores, e depois dizer que um utilizador está dentro do grupo admin e, portanto, ou do grupo admins e, portanto, estou-lhe a atribuir tantas as permissões como eu os dei. E eu tinha que, para segurar a base de dados, fazer essas duas coisas, que provavelmente ele não fez. Era mudar o sistema MDA e dizer que o dono dos objetos de uma base de dados deixava de ser o admin, passava-se a chamar o XPTO. Não, eu continuo a fazer E depois disso, a base de dados ficava segura. Mas, depois... Eu primeiro não tinha segurança nenhuma. Depois implementei segurança, tinha uma maçada tremenda, às vezes desisti. Retirei a segurança toda. Nunca mais deixou de me acontecer que volta e meia, não sei como não retirei. Ao fazer, por exemplo, de um query, uma edição qualquer, e querer gravá-lo, diz-me que não tenho permissões. Já não está implementada nenhuma segurança. Diz-me que não tenho permissões, faço 6 vezes com um X na frente. Quer dizer, o problema foi inicial. O problema foi inicial. Não tinha permissões para gravar novos queries, mas o problema foi dizer de onde já iniciar. Não me deixa gravar. Não estando já implementada segurança nenhuma. Não me deixa gravar uma alteração a um query que é meu. Diz-me que não tenho permissões. Mas deixa-me gravar com outro nome e mudar o nome. Havia de haver alguma coisa nesse processo todo. O processo não era muito linear. O problema era que o processo não é linear, porque era necessário primeiro criar um outro sistema MDA e depois era necessário, por exemplo, a forma mais fácil seria começar a criar um novo utilizador e ativar o processo de identificação do sistema. Portanto, para ativar o processo de identificação bastava atribuir a um utilizador uma password e, portanto, nessa altura aparecia-me o ecrã em que eu tinha que identificar. Entrando com esse novo utilizador e criando uma nova base de dados, todos os objetos que estavam dentro dela estavam seguros. Ok, mas eu já só queria que ele, depois de eu tirar a segurança, não me desse mais. Mas o interface foi melhorado, portanto, eu não me acredito que o processo tivesse a ser cumprido à risca, como diz o manual, ok? Mas em termos de melhoramentos foram feitas duas coisas. Primeiro, a atribuição de permissões é feita de uma forma muito mais rápida e também é criada uma nova permissão, que é a permissão para correr a base de dados. Não havia. Pronto. Está respondido. Ok. Senhor, eu tinha só uma questão a fazer em relação ao ODBC, porque, se entendi bem, tinha-nos dito há bocado que o ODBC, talvez tenha entendido mal, fazia a conversão do SQL do Access para o SQL, caso estivéssemos a consultar uma base de dados relacional Oracle, Faço. para o SQL do Oracle ou para o SQL de uma DB2 ou para o SQL de uma outra. Faço. E de que forma é que é feita essa conversão? De que forma é que é SQL? feita? Sim. Pronto.
existe o driver, existe o gestor de drivers, que pode ser, vá lá, quase representado através daquele icon que está ali, o control panel, e depois existem tantas as camadas. Eu, se tiver aqui um slide eu mostro. Não tenho. Está no server. Está no server porque eu utilizo. Talvez limitar também Mas a é o determinado tipo de ficheiros, um para o Oracle, outro para o DB2, outro para Informix. Posso escrever aqui. Portanto, eu tenho a aplicação aqui. Vê-se? Não. Tenho a aplicação aqui que vai comunicar com tantos a repetir. Ok. Eu previamente, inclusivamente, o acesso para aceder a este tipo de ambientes usa uma funcionalidade designada de attach, table. Portanto, ele fica a saber, quando eu faço o attach da tabela, que aquela tabela existe naquele servidor referenciado naquela string construída no ODBC, que está no control panel. Portanto, se eu ao dizer ao Access que a tabela A está no servidor do Oracle, estou-lhe a dizer que aquela tabela, ele para encontrá-la tem que percorrer um determinado caminho. Portanto, estou no fundo a dizer que quando ele submeter o statement SQL antes do statement, vai dizer que aos gestor drivers que ele deve utilizar este driver, ou este, certo? E então, aqui, o gestor de drivers, comunica o statement ao driver respectivo e o driver vai formatar a statement da forma como. Portanto, este driver não é feito este driver que está aqui do Oracle Informix ou do SQL Server é feito ou pelo Oracle, ou pelo Informix, ou pelo Microsoft, ok? Ou então, bom, isto é a forma como os drivers são comercializados. Exato. Se não tivermos o driver do Informix, não acedemos à base de dados Informix, certo? Que formas é que existem de comercialização destes drivers? Ou compra, para o caso do Oracle de Informix, por exemplo, ou compra um produto deles que vem com o driver ODBC, ou então compra um pacote de drivers realizado por terceiras partes, há companhias que já fizeram, e portanto eu depois posso trocar correspondência consigo para este propósito, e que há companhias que já construíram um conjunto de drivers, um pacote de drivers, e são, por exemplo, há companhias que têm 10 drivers disponíveis, e ao mesmo tempo, ao comprar aquele pacote, está a comprar o acesso a todo um sem número de base de dados. Porque eles vendem aqueles drivers todos. Portanto, vendem mais ainda estas tais componentes que irão para aqui. Mais perguntas? Só uma pergunta. O sistema MDA vai estar, as seguranças de uma base de dados vão estar incluídas no sistema MDA? Sim. Se, por qualquer motivo, a gente agarrar num fecheiro do nosso sistema MDA e colocarmos por cima do que lá tiver, as seguranças que a gente tinha desapareceram, as que a gente tem no nosso fecheiro. Não vai acoplar seguranças à base de dados em si. Ele grava qualquer coisinha nas tabelas, certo? Ele grava qualquer coisa no MDB, ou seja, um local onde estão as tabelas. Mas, maioritariamente, a informação, portanto, ele dispersa a informação, parte pelas tabelas, parte pelo sistema MDA. Se me está a colocar a pergunta, se o sistema MDA, se o apagar, por acidente, por exemplo, ou repor, portanto, o caso idêntico, vai ter que o reconstruir de novo, certo? Vai ter que o reconstruir de novo. Mas chego lá, tenho um conjunto de seguranças que tem uma base de dados que eu trabalho no meu posto, tenho um conjunto de seguranças que estão a trabalhar no meu posto. Por exemplo, chega outro utilizador com o sistema MDA do posto. Mas ele não lê os seus dados. Portanto, se tiver, imagine, uma cópia do sistema MDA, entre aspas, se estiver a usar na altura, e terá uma cópia do MDB também, certo? Ao fazer uma cópia, vai garantir que mesmo que lhe apague, repõe aquilo da forma como está. Bem, mas nunca me garante que... Mas repara uma coisa, repõe de uma forma fácil, porque tem a possibilidade de repor sempre. Pode recriar de novo. Tem a Se é um backup, tudo bem, mas Se não tiver um backup, tem a possibilidade de o gerar outra vez. De o gerar outra vez, porque a sua cópia do Access é diferente de todas as outras que existem no mercado. Está a ver? A não ser que a sua seja pirata. Portanto, se não for, a sua cópia do Access
se não for a sua cópia do Access, é diferente de todas as outras. E, portanto, vai gerar sistemas MDAs completamente diferentes, ou completamente diferentes, não são completamente, em parte diferentes de todos os outros que existem no mercado. E o seu MDB só vai poder ser aberto usando o sistema MDA que permitiu gerar aquele MDB. Está bom? Ele vai relacionar só o sistema MDA com o MDB. Ele relaciona a um MDB um sistema MDA. Isto ou aquilo. Não posso trabalhar com outro sistema MDA. Não. O que pode fazer ao contrário. Portanto, pode fazer com que um sistema MDA use vários MDBs, mas não pode fazer com que o mesmo MDB use vários sistemas MDAs. Depois há outra vantagem, há outra solução, que é dividir os programas para um lado, portanto, forms, queries, reports, macros, qual é que se faz, e tudo para um MDB, só tabelas para o outro e depois fazer atetos. Se alguém quiser falar mais em particular sobre o Access também, depois podemos fazer. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Quais são as necessidades em termos de hardware para o Access? Para correr O Access 2? são bastantes. Não, é assim, tudo o que é feito agora não é mais leve que um trio, ok? Portanto, logo à partida, vai ter que pensar que vai ter uma máquina, se a sua máquina já era boa, então agora tudo bem. Vai ter que ter 6 MB de RAM para correr de uma forma eficaz e vai ter que ter 20 MB de disco para instalar o Access por completo. Nada que é feito agora tem menos peso do que estava feito anteriormente. É como se diz, não há opção método, não é? Só uma pergunta. Quando se instala um spelling checker numa opção, por exemplo, como sempre, eu já tenho Word 6 e Excel 5. Quando se instala um spelling checker numa das aplicações, ainda não há disponível em português, tanto quanto eu sei. Está. Já está? Há, ainda não é chegou, feito pela ainda Microsoft. não chegou às mãos. Não, há, mas ainda não é feito pela Microsoft. Não é feito pela Microsoft Portugal, nem por Microsoft Nacional. No caso É feito por uma companhia que eu já agora posso divulgar, porque nós publicitámos a coisa, que se chama Primera. É o Lince, chama-se Lince e é da Primera. E é feito de acordo com o Instituto de Linguística Português, portanto a Primera informatizou as normas da linguística portuguesa e, portanto, aquilo não encontra só as palavras documentadas, encontra todas as palavras derivadas daquela mesma palavra. E, portanto, eles não sabem, neste momento, ou a última vez que falei com eles, não eram capazes de determinar quantas palavras é que o dicionário podia validar. Porque ele usa as regras da língua portuguesa para verificar se os derivados daquela palavra são válidos ou não. Pronto, o que eu queria perguntar era, nós instalarmos, portanto, eu tenho o Excel 5 e o Word 6 instalados e tentei instalar, por exemplo, o Spelling Checker em inglês, deixou-me instalar numa, mas na outra opção já está desligada. O Spelling Checker é o mesmo. O Spelling Checker, quer seja o Lince, quer seja outro qualquer, que venha a ser comercializado, portanto, o Lince em português ou outros de outras línguas, é único para todas as aplicações, inclusive para o Fox, para o Mail, são ao todo 7 aplicações. E há pouco, Excel, Word, é claro, sim, PowerPoint, entre mas há pouco mostrou para desinstalar uma opção qualquer, foi logo a primeira. Não, mas aquilo não, para já ainda não está disponível, não sei como é que vai ser feito. Sim. O Lince não é nosso e não vem com o nosso pacote, é comercializado à parte. Sim. Portanto, ia instalado à parte também. Também não vai fazer. Uma opção qualquer que seja comum para desinstalar, por exemplo... É que o dicionário português para a versão 2 do Word, por exemplo, não serve nesta versão. Sim, eu sei. Mas desinstalar uma opção através do Excel, por exemplo, não vai desativar, por exemplo, qualquer opção que seja igual no Word? Não. Eu queria saber. Obrigado. Não. Mais coisas? Mais perguntas? Se não houver mais perguntas, nós iríamos de seguida ver um vídeo. Só mais uma coisinha já agora? Sim. É só 2 slides. Portanto, isto era o slide em que eu poderia falar mais sobre o OLE 2.0 e a sua componente, o OLE Automation, que vai permitir que o Visual Basic for Applications vá unir e vá usar estes vários componentes, as aplicações e os seus componentes como uma cola na construção de soluções personalizadas. Portanto, a capacidade que nós teremos a partir, só mesmo com o Word e o Excel, de construir aplicações. Eu voltei para trás.
Não. Ok? Estas são as inovações que foram sendo introduzidas ao longo desde 84 até 94, que culminam este ano com o Wizards e a tecnologia IntelliSense. E estas são as novas versões que vão ser lançadas durante o final deste ano e o próximo, que são a nova versão do Windows Server Group que se chama Chicago, a nova versão do NT que se chama Cairo, e depois isto é um site que pretende mostrar essas duas coisas. Primeiro, que a Microsoft vai lançar estas novas versões destes sistemas operativos, e depois de que as aplicações como o Office vão correr, o Office vai correr nestas plataformas, certo? Isto pretende representar essas duas ideias. E depois, portanto, esta é a parte que eu vou usar o vídeo para demonstrar aquilo que eu quero dizer, que é esta tecnologia do Windows. Portanto, nós iremos ver daqui a uns tempos o Windows nas fotocopiadoras, o Windows nas impressoras, o Windows nos telefones e no fax. E é o vídeo que nos vai mostrar como. Portanto, eu por aqui acabo a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção. Não, para o vídeo não. Jim, this is John. Hey, John, sir. I'm printing out the first section of the Lockman deal. Can you grab enough to printer proof your punctuation, pull it together, and get back to me? No problem. Good morning, Alphabet Industries. Can I help you? Yes, I need to talk to Mr. McCarthy concerning the Lockman deal. One moment, I'll connect you. Mercer here. Yes, Mr. Not McCarthy. really, it's my voicemail. Leave a Yeah, message. listen to his voicemail. Yeah, this is Joe. Jim, this is John. The second part of the proposal for the Lockman deal is printing out. Can you grab enough printer proof your punctuation, pull it together, make 15 copies, gather 12 signatures, overnight the originals, and fax them? No problem. John, we just got a fax into Lockman, but I can barely make it out. Okay, I'll fax Lockman and tell him to refax the fax because we can't make out the fax. So then I'll probably prefer that the fax was faxed. Yeah, but we can't fax Lockman about the fax because it's a confidential fax. Joe, this is John. I'm faxing Lockman on the lock deal. Got change. It's got to re-enter it. Thank you. That'll be 5 o'clock. 5 o'clock? 5 o'clock. Better tell I'll Jim. Jim. Thanks, Joe. I'll transfer you. Hold on. Star 7686 or 7686 star 8676 pound star. Joe, do you know how to transfer a call? No, hold on. Hey, Felix, do you know how to transfer calls? No. No? Jim, John's got to on the Lockman deal. Meet at 5, not 4. 5, not 4. 5, not 4. Okay, Joe, thanks. I'll talk to John. Just finished. Great. I'll check your 2 pages. Yeah, John, Jim here. Yeah. Yeah, page 13, paragraph 7, sentence Page 22. paragraph 13, sentence 32. No, it's page 13, paragraph 7, sentence 22. Page 13, paragraph 7, sentence 22. Gotcha. Yeah, shouldn't that be promotions for everyone, not promotions for everyone? Not the emotions, absolutely. Let's see.
I'll coordinate with the outside world. I'll do everything else. The printer systems using the Microsoft AppWorks software technology provide fast printing in an easy way. Imagine being able to actually see the printer status and job view remotely, rather than having to run down the hall. The interactive graphical user interface provides feedback on the print process, like how long it will take to complete the job and any troubles encountered. Printing from Windows works just like it does today, but now it's faster and simpler. The fax is a great way to send information, but you still have to re-enter all the data once you've received it. We get sales reports from our regional offices once a month, and it takes us a whole week to integrate them into a consolidated statement. It'd be nice to find a way to make that process a lot easier. Imagine receiving a document via fax. And then being able to directly edit that document using your favorite PC applications without having to re-enter the data. You can then save the changes, combine them with other existing documents, and print them using the fax machine as a printer. Or automatically distribute the document to an online mailing list directly using the fax machine. The key is to have the fax tightly integrated with your PC. This means being able to use the existing PC email software, address lists, and applications as shared tools for communication. We'd like to centralize our information. Keep it all stored on a PC rather than have stacks of paper lying around. Keep it all in one place, and then have the ability not only to take that information with you, but be able to access and use that information wherever, whenever you choose. I mean, that's my wish list. The handheld system is a Windows desktop companion, which allows you to easily take information with you. It also allows you to receive information, such as a news update, automatically. Your personal information, to-do lists, and phone numbers are always available. When away from your desk, it's useful to have a calendar that integrates with your PC. Think of being able to send messages directly from your handheld system when you're in the meeting. This can include graphics as well as text. When you return from the meeting, you'll have all the information, such as phone numbers and appointments, automatically synchronized with your PC. Is vital, but I'd like to see a different button for each function and make them readable on the labels and make the thing easier to program. Throw in Etch-a-Sketch or data conferencing and I'd be really happy. If people knew how to use conference calling instead of getting up and going over 2 desks to talk to someone, well, I just don't think they realize how much time they'd save. Bob, Andrew here. Vital functions on the phone now have a graphical interface. Can you transfer me to that?
Sure. Transferring is just one touch, and it's done. Voicemail can be accessed visually. Messages can be sorted and retrieved individually. Hi, Bob. Danny here. Give me a call ASAP. And messages return with the touch of a button. Hi, this is Danny. I have to say the phone is the most important piece of equipment in our office. It's the lifeline to our customers and information. Well, the fax and the phone. Without them, we can't operate. But I'd also have to say that the vast majority of people in our company don't use the features they have on their phones. They don't understand them. The same goes to the fax. Darlene, I faxed the information on the supplies requested. Get back to me if you need any further pricing. Instead of having both a phone and a fax on your desk, you can have one combined device. Your voice and fax messages are accessed from the same place. And preview your faxes on screen. You could also run applications like this information service. Specify the information you're looking for. Select the places to search. Pay for the service. And the documents can be sent via fax, all on one device. What I want is to centralize and improve the distribution of memos, paperwork. It's so much work to send a document out to some people by fax, copies to others, then to use inter-office mail and overnight services also. It can take longer to distribute a memo than to write one. How many times have you gone to the copier and not known how to do a basic operation? A graphical user interface can help this. Advanced features can be made just as easy. Have you ever extracted an article from a document using scissors? Now you can do this with the copier. You can preview it before you make your copies and add electronic stamps. Fax directly from the copier using an online address book. No more running between the copier and the fax machine. This is wide area document distribution made easy. The funny thing about faxes is that even though I'm a computer person, I can remember going to the fax and saying, I have to send something fast. Now what do? I know we have a lot of great features that aren't even used. One of our concerns with the fax is security. I'll give you an example. We had a sensitive document that wound up at the U.S. Embassy in London because someone misdialed the number. Have you ever wanted to quickly send a file from a floppy disk, yet all you can do is fax a bitmap or overnight the disk? With these new fax platforms, a floppy disk drive is just another option. Sending a file is just as easy as sending a bitmap fax, but now the message originates on the floppy disk. Security can be used to protect sensitive information and restrict viewing. And you can schedule faxes to be sent during discount rate periods. A mailbox on the fax machine lets you store your faxes rather than printing them. The Microsoft AppWorks software enables high-quality, secure point-to-point communications.
Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão quer desde já pedir desculpas pelas condições do retroprojetor não serem as melhores. Foi o que nós conseguimos providenciar, foi o melhor que nós conseguimos arranjar. Agora vai seguir-se um breve intervalo de 10 minutos para depois podermos iniciar a temática da segurança na informática. Olha, eu vou sair mais cedo mas acho que isso é ali fora. Bom, nós vamos começar o último tema. Antes de começarmos, queria só dizer duas coisas, que era os recibos do ciclo de conferências e os certificados de participação que nós estamos a elaborar vão ser entregues depois para as pessoas das empresas que aqui estão. Nós vamos enviar pelo correio para os alunos do ISLA e da Escola de Gestão, vão estar nas respectivas associações. Queria também dizer que a Associação agradecia realmente o preenchimento desse inquérito que foi distribuído agora, porque para nós é fundamental saber também qual é a vossa opinião sobre os temas e sobre tudo o que aqui se passou hoje. Pronto, eu deixo-vos com o Sr. José Fabiana do Instituto das Comunicações de Portugal e depois falará brevemente, portanto cerca de 20 minutos, o engenheiro Artur Penedo da empresa Infornova, que vai apresentar um produto que é o Stop Lock 5. Muito boa tarde. Meu nome é José Fabiana, o José Silva já disse, e eu meti-me nestas questões da segurança porque em determinada altura era necessário a participação de alguém num comitê ou num grupo ad hoc nas comunidades europeias. Foi solicitado ao Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações que alguém fosse nomeado. As comunicações estão delegadas no Secretário de Estado da Habitação, que delega algumas competências de coordenação no setor das comunicações no Instituto das Comunicações de Portugal, e eu, assumindo a responsabilidade de Diretor de Sistemas de Informação, foi por este caso escolhido para participar num grupo ad hoc de segurança de informação. E assim apareço aqui, hoje convidado pela Associação, para falar sobre este tema, que é um tema, numa primeira vista, extremamente aborrecido, pesado. É qualquer coisa que não se vê, mas que as pessoas sentem que é necessário. É muito aborrecido alguém estar a espreitar no multibanco para o nosso código, quando estamos a introduzir o código, cobrimos o cartão, cobrimos a mão, mas também é muito aborrecido uma carta que não chega ao destino ou uma comunicação que não é feita nas melhores condições. Por isso é um requerimento que se pretende, que não se quer saber como, apenas se quer saber que a segurança tem que existir. Falar na segurança, então, torna-se um pouco aborrecido. Para mim é atraente, porque ao assumir a responsabilidade de responsável da Direção de Sistemas de Informação, no Instituto das Comunicações de Portugal, para nos situar por ser uma organização da administração pública, teria que também ter algumas preocupações em termos de administração do meu sistema de informação, de segurança. Ele tem que funcionar. E desde já vos faço o repto, se gostaram da apresentação anterior, a propor à Associação uma visita ao Instituto das Comunicações de Portugal, porque apesar de ainda não termos implementado todo este sistema que acabaram de ver, estamos numa situação de mudança, as tecnologias estão sempre a mudar, e estamos numa situação de utilização a 100% de uma arquitetura cliente-servidor, em que o nosso escritório é o Windows, com uma plataforma proprietária, mas aberta, da HP ou New Wave, mas que, com alguma sorte nessa escolha, e sorte aqui entre aspas, de alguma pesquisa do mercado, vemos que a Microsoft, através do Cairo e do Chicago,
se encaminha para um processamento de informação tipo drag and drop que já existe neste momento no Instituto. E seria com a maior satisfação que certamente a minha administração iria aprovar, e falo aqui em nome dela, uma visita para verem na realidade estas coisas todas a se movimentarem. Mas voltamos à segurança da informação, ponto importante aqui da nossa conversa, e que em princípio vou tentar dar a maior dinamização e a maior vivacidade possível, para vos posicionar naquilo que há pouco vos disse. Faço parte, há uns tempos para cá, de um comitê que se chama SOGIS, um comitê de altos funcionários da Comunidade Europeia, que tinha um objetivo enorme, que era recolher o máximo de informação e criar condições para que a indústria, em termos comunitários, tivesse apenas um sentido em termos do tratamento de informação de segurança. Empurrados pela Alemanha, Inglaterra, França e Holanda, foi criado um grupo ad hoc que mais tarde, apresentando uma proposta concreta à Comissão, foi aprovado em 31 de março de 92 a constituição deste grupo oficial, SOGIS, e de um plano de ação há 2 anos, que se propunha criar condições para que, em termos comunitários, e dar um passo na união de algumas iniciativas internacionais, nomeadamente com os Estados Unidos e com o Japão, e também com o Canadá, e encontrar soluções de forma que alguns preceitos inerentes ao desenvolvimento tecnológico, ao nível da segurança, fossem conseguidos. Fala-se muito em segurança, mas em termos de produtos objetivos, havia um certo mal-estar no mercado. Quem tinha códigos de encriptação não dava essa chave a ninguém. Quem tinha produtos da área da segurança utilizava-os numa vertente, quer não uma vertente pública, mas sim uma vertente, entre aspas, privada, da área militar, da segurança de Estado, da segurança de cada nação. E era uma matéria muito delicada. Ainda hoje, quando lemos os jornais do fim de semana, na semana passada, vemos que algumas das matérias que aparecem nos jornais é sempre uma matéria extremamente sensível. Os telefones, as escutas, a falta de confiança que a pessoa tem. Neste momento, será que chegou a minha vez? Será que estão a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Ainda não há regras, desde aquilo que é básico, da defesa do indivíduo, até aquilo que também se torna básico, mas é alargado à defesa nacional, das infraestruturas, de um conjunto de premissas, através da legislação, que façam uma regência completa de toda esta matéria. Isto é o contributo da Comunidade Europeia, que após a aprovação e de muitos milhões de euros gastos, conseguiu criar as condições, ao fim de 2 anos, para lançar nos Estados-membros, e não só, as condições necessárias para que a segurança fosse encarada com uma certa urgência e uma certa seriedade. Por isso, o plano de ação. Estas coisas aconteceram, e já vos falei que a minha nomeação ficou dependente de uma existência coincidente em termos de estar no Instituto. Podia ser outra pessoa, ou, inclusivamente, houve tempos antes de que era outra pessoa que participava em algumas reuniões da área de segurança. Mas, em termos nacionais, foram dados alguns passos, também por necessidades, não só de uma clarificação de toda a legislação, de todo o enquadramento institucional, no fundo, como um amadurecimento do que se pode dizer do Estado democrático, e houve também, como estava a dizer, um esclarecimento, e um órgão central do Ministério da Defesa, que já tinha sido criado há muito tempo, assume um papel com uma competência mais clara. A Autoridade Nacional de Segurança, que aqui aparece definida e aparece referenciada, que vocês podem procurar em termos da legislação, aliás, da República, as suas competências, mas temos aqui algumas coisas. E no documento que eu distribuí de rascunho, que é um documento de base para vocês, se quiserem aprofundar
área da segurança poderem trabalhar, poderão ver que é uma competência que, nomeadamente, está mais virada para as questões de Estado, mas, através do enquadramento e de algumas resoluções saídas a posterior, a Autoridade Nacional de Segurança começa a fazer um enquadramento da temática de segurança em termos globais. E é por isso que aparece já algumas resoluções